Fala, alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Pedro Vandro aqui com vocês. Como é que tá, pessoal do sétimo ano? Tudo certo? Como é que estão nessa quarentena? Então hoje a gente vai estar estudando sobre força e máquinas simples, dando continuidade à unidade 2. Então esse é o segundo livro da apostila 2, beleza, galera? A gente concluiu o livro 1, tanto que a gente fez o trabalho, a gente fez a experiência do feijão, muito boa, olhei cada um. Então, de parabéns. E vamos lá. Hoje a gente vai dar então continuação ao conteúdo, iniciando o livro da unidade 2, começando o tema 1. Então, forças e máquinas simples. Vamos fazer ciências. Então, vamos lá. O que é força? Força pode ser definida como qualquer ação capaz de produzir ou alterar movimentos. Então, o que acontece? Quando a gente aplica alguma força, se a gente consegue causar um movimento, deformar alguma coisa, ou até mesmo colocar algo em equilíbrio, é porque foi aplicada uma força. Quando a gente diga, caraca, esse cara é muito forte, essa menina é muito forte, por quê? Demonstra que ela tem uma capacidade de quebrar, distorcer ou fazer alguma coisa, ou pelo contrário, ela tem a capacidade de não quebrar. Por exemplo, o pessoal fala, aquele celular Nokia tijolão, ele é muito forte, não quebrava, porque ele não sofria deformação, ele era resistente. Então, igual esse exemplo que tem na figura. Então, ele está aplicando uma força que está deformando o objeto. Então, quanto maior for a força aplicada sobre a bola, maior será a deformação sofrida por ela. Como que a gente estuda força? Por vetores. Como a gente vai ver aqui mais pra frente, que são setinhas. O que acontece? Essas setinhas, que não são setas, são vetores, são representadas pela letra F. Não sei se vocês estão conseguindo ver o meu mouse. Deixa eu botar o pointer aqui. Aumentou. Aqui, ó. A letra F, ou seja, é um F itálico com uma seta em cima, ou seja, um vetor. Vocês vão ver isso mais detalhadamente nos próximos anos, mas eu quero que vocês tenham uma noção do que é isso. E qual a unidade disso? A unidade da força é em Newton, em homenagem a Isaac Newton, que inventou a força. Não que inventou a força, mas ele postulou, ele escreveu como funcionava, o que era e como funcionava a força. Beleza? Outro exemplo de força, vocês vão ver aqui. Por exemplo, aqui ó, no bloco A, na situação A, tem o F1 e F2 puxando para sentidos diferentes. Para onde vocês acham que vai ser o vetor resultante? O vetor resultante seria para cá. Então vamos dizer, tem o João que está no F1 puxando a 10 newtons e tá a Maria puxando o bloco a 12 newtons. Pode ser maior, pode ser menor, tanto faz. O importante é o que? Vocês entenderem que a força é representada por vetores. Ou seja, tem sentido, direção e intensidade, módulo. O que acontece? Sentido, se é para cima e para baixo. Direção, se é para direita, esquerda, se é para dentro, para fora. Ou intensidade, que é o que? A força, o quão forte está sendo. Se foi puxou fraco ou puxou muito forte. Exemplo, puxou com 0,01 newton ou puxou com 1 milhão de newtons. No bloco B, tem aqui, ó, assim, mesma direção, mas sentidos opostos. Então, na situação A, a gente tinha direções, mas mesmo sentido. Aqui a gente tem mesma direção, que está no mesmo plano, mas sentidos opostos. Se a força F3 for maior que se a força F3 for maior que F4, F vai para a esquerda. Mas como aqui dá para ver que F4 está mais esticado, está maior, sentido do quê? Que ele vai mais para a direita. E entender como a humanidade começou a entender melhor o que era força, foi feito o quê? Algumas máquinas para tirar o trabalho do homem e colocar o quê? Em objetos. Começou primeiro em quê? Em animais. Isso aí é aula de história para vocês. Começou primeiro a trabalhar com animais. Mas depois viram que podia fazer algo mais eficiente, construíram máquinas. Porque animal come, animal dorme, animal cansa, já a máquina não. Mas antes das máquinas a gente precisa entender o quê? Uma máquina simples, que já acontecia desde que o mundo é mundo, mas agora a gente vai entender como funciona do jeito mais simples possível, para o jeito mais elaborado, mais inovador, mais tecnológico. O que seria uma máquina simples? Começou aqui com uma alavanca. Então as alavancas são máquinas simples, compostas por barras rígidas que podem se mover sobre um ponto fixo.
Ou seja, daqui a pouco vocês podem ler com mais detalhes, e esse slide está no livro, tudo isso aqui esse material foi retirado do livro de vocês, para vocês podem estudar com mais calma quando precisarem. Então, vou te dar um exemplo aqui. Isso é uma alavanca, que ela tem um ponto de apoio, e você consegue o que? Realizar, implica uma força para realizar uma outra ação aqui, beleza? Quanto maior for a distância entre o ponto de apoio e a aplicação da força potente, ou seja, onde está colocando, isso aqui é a força potente, menor será a força necessária para erguer o objeto. Então é por isso que a gente usa, sei lá, uma chave de roda bem longa para tirar a chave do carro, a roda do carro, porque você precisa aplicar uma força bem menor. Por exemplo, a porta. Se vocês estão no quarto de vocês, tenta procurar uma porta. A porta, a maçaneta da porta onde você bota a mão, sempre fica mais para longe dos umbrais possíveis. Porque quanto maior a distância da força potente, menor será a força para guiar o objeto, no caso, para mexer a porta. Máquina simples. Continuando agora com a questão de outros exemplos de alavanca. Tem um exemplo aqui, de um guindaste. Tem exemplo de quê? De um carrinho de mão e até mesmo de uma tesoura. Mas também tem no corpo humano. O cotovelo faz o trabalho de uma alavanca. Por isso a gente não bota aqui no início para levantar. A gente bota na mão, na parte mais longa possível. Aqui, no maxilar. A gente, para quebrar, tipo, ele tá lá comendo amendoim. Sei lá o que é aquilo, acho que é amendoim. O que acontece? Ele tá fazendo esse movimento de alavanca para quebrar, para ter força suficiente para triturar o alimento. Então isso você vê que o conceito de máquina simples já acontece há um bom tempo. E conforme foi avançando, a gente foi construindo coisas mais robustas. Por exemplo, roldanas. Roldanas são isso aqui, que uma gira, que outra gira, que acontece uma coisa, que são as engrenagens. Beleza? Então o que acontece? Eu ia botar um outro exemplo, mas não precisa. Tipo a bicicleta. A bicicleta é uma roldana mais complexa. Mas quando gira um ar aqui, gira o outro do outro lado. Sem perceber, não precisa nem ser uma bicicleta de marcha, uma bicicleta normal. Tem onde você pedala, um disco maior, e perto da bicicleta um disco menor. E é assim que funciona, não só a bicicleta, mas funciona carro, funciona patinetes elétricos, funciona um monte de coisa, beleza? E aqui, galera, é o trabalho de casa de vocês, que é o Você é o Cientista, para vocês construírem e equilibrarem isso. Se eu não me engano, está na página 10. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer esse experimento. Pedro, eu não tenho moeda, eu não tenho elástico. O que acontece? Tenta improvisar. Se você tenta fazer desse jeitinho aí, e responde os questionários que estão aí, e me manda na atividade que vai estar lá. Eu vou criar um fórum para essa aula, na verdade, onde essa aula está é um fórum. E aí vocês fazem o seguinte, vocês vão pegar e vão tirar todas as dúvidas dessa aula e dessa atividade lá no fórum. Então participem porque é importante, quem está vendo que vocês estão aprendendo ou não. Então eu quero contar com a ajuda de vocês para a gente estar melhorando a nossa aula. Se tiver alguma dúvida do exercício, pode falar ali no fórum. A gente tem sempre esse horário para estar conversando com vocês pela manhã, mas às vezes a gente entra ali de tarde, vai dar uma olhada de noite, a gente pode acabar respondendo. Então fiquem livres e à vontade de estar respondendo além do fórum. É para responder no horário que foi combinado do fórum e algum outro horário que vocês tenham surgido uma dúvida. Beleza, galera? Obrigado e participe no fórum, mais uma vez lembrando vocês. E qualquer dúvida e sugestão pode entrar em contato com a gente. Valeu?